A aula de hoje é sucessão legítima. Está capitulado lá no Código Civil dos artigos 1829 ao artigo 1844. E trata especificamente dos herdeiros legítimos, aqueles que são conhecidos como necessários e facultativos. Os herdeiros legítimos são aqueles que herdam na inexistência ou ineficácia de testamento ou por imposição da lei. Por isso, na sua classificação entre necessários e facultativos. Necessários são aqueles herdeiros que a lei impõe a necessidade que haja um patrimônio, uma destinação do patrimônio para eles, a saber, descendentes, ascendentes e cônjuges. Facultativos são aqueles que só irão herdar na ausência destes herdeiros e não havendo o testamento que os exclua, que é o caso dos colaterais e não tendo colaterais do poder público. Tá? Então, o que o Código Civil busca disciplinar é uma ordem de vocação hereditária, que nós já vimos até em aulas passadas, e aí daremos mais ênfase ao cônjuge e aos colaterais. Mas é sempre bom recordar é viver, e como forma de facilitar aqui, vamos dar uma lembrada na questão dos descendentes e dos ascendentes. Primeiro, há a necessidade de chamamento dos sucessores. Isso ocorre, o chamamento é feito por classes. Como assim por classes? O artigo 1809 diz, literalmente, que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Então, como é uma ordem de sucessão, então os primeiros excluem os posteriores. Havendo um grupo a suceder, significa que os outros não receberão. E essa ordem de sucessão é necessariamente entre descendentes concorrendo com o cônjuge, ascendente concorrendo com o cônjuge, cônjuge, colaterais e não havendo nenhum desses poder público. Tá? São necessários os três primeiros, descendente, ascendente e cônjuge. Os demais são facultativos. Agora a lei é um pouco, diria, autoexplicativa, porém cabe aqui fazer alguns detalhes nesse sentido. Diz o inciso 1º do artigo 1829. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, lá do 1640, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aqui é importante que a gente distingua a questão do que está sendo levado à herança. Aquele que não é casado, todos os seus bens são destinados aos herdeiros. Aquele que não é casado e que não vive em união estável, todos os seus bens serão destinados aos herdeiros. Ao casado, a depender do regime de comunhão de bens, o cônjuge irá participar como herdeiro. Vai participar como herdeiro. Aí é necessário que vocês façam, rememorem tudo aquilo que foi adquirido de conhecimento no direito de família, quanto aos regimes de bens. Lá explica necessariamente qual é o direito de cada cônjuge no momento do divórcio ou no momento da viuvez. Mas especialmente aqui porque a lei exclui a separação obrigatória de bens. De que separação está tratando o Código? Daquela em que as pessoas só podem casar nesse regime de bens, não podem casar em nenhum outro regime de bens, somente na separação obrigatória. Então, e a comunhão parcial de bens. Qual a comunhão parcial a comunhão universal, comunhão universal de bens. Por que a comunhão universal não é herdeiro? Porque vocês lembram bem, comunhão universal, você é a todo momento dono da metade de tudo. Seja bens particulares adquiridos antes do casamento, posteriormente, por liberalidade. Não, é dono da metade de tudo, por isso não é herdeiro. E da comunhão parcial, se houver deixado os bens particulares. Então, dos bens particulares, o cônjuge é herdeiro, dos bens comuns é meio. Por isso há um trabalho de identificar
dependendo do regime de bens, o patrimônio que foi adquirido antes e o patrimônio que foi adquirido depois do casamento, a fim de se definir o que é patrimônio comum e o que é patrimônio particular, para classificar o cônjuge ou como herdeiro ou como meeiro, quando for o caso. Agora, quanto ao descendente em si, a regra é os mais próximos excluem os mais remotos. Tá? E agem em forma de representação. Então, quem são os descendentes? Descendentes são sempre em linha reta e os mais próximos excluem os mais remotos, permitida a representação. Então, você tem os filhos, os netos, bisnetos. Tá? Se houverem 3 filhos, os 3 filhos são herdeiros descendentes. Um filho, o único filho herdeiro, como descendente. Então, um descendente é o que basta para que todos os demais ali do artigo 1829 sejam excluídos. Essa é a preferência, dado que no nosso modelo de constituição de família e etc., dada a proteção da prole, dos filhos, que são considerados pela lei e pela nossa cultura os menos favorecidos e aquilo que os pais pretendem deixar para os seus filhos, para os seus netos, como construção e obra de vida. E aí, nesse caso, é permitido o direito de representação. Um filho pré-morto, aquele que faleceu antes da morte do autor da herança. O filho que faleceu antes de seu pai. Se este filho deixou filhos, ou seja, netos desse falecido, os netos hão de representar esse filho pré-morto. E aí terão direito ao quinhão que este filho teria se vivo estivesse. Mas essa é a representação. Então eles sucedem em nome próprio, por cabeça, e aqueles que não estão na mesma linha não sucedem por estirpe ou por cabeça, no caso da representação. Então fica fácil de entender isso quando o artigo 1835 deixa lá. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Então, essa a definição do código e de clareza solar. Bom, e tudo isso, lembrando, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, dali da maneira. E é importante ressaltar aqui como que o cônjuge sobrevivente concorre aqui. A questão de ser herdeiro dos bens particulares, quando for herdeiro. O artigo 1832, ele diz, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. O que ele está deixando aqui, quando ocorre dos bens particulares, o cônjuge concorre com os descendentes, como se fosse um descendente, mas não podendo receber menos de 1/4 do valor da herança, se for ascendente de todos aqueles descendentes. Se não for ascendente de todos aqueles, com quinhão igual aos demais. Essa questão dos descendentes. Bom, não havendo descendentes, não deixando filhos, netos, bisnetos, então cabe a herança aos ascendentes. Ascendentes sempre em linha reta. Então, não tendo, são chamados a sucessão os ascendentes. Então, essa sucessão, lá do artigo 1836, ela se orienta da seguinte maneira. O grau mais próximo exclui o mais remoto sem distinção de linha. E, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo os outros da linha materna. Então, grau. Você tem os pais, depois os avós, daí os bisavós. Grau. Linha. Linha paterna, linha materna. Então, assim, o grau mais próximo exclui o mais remoto sem distinção de linha. Então, se há um pai e uma mãe vivo, eles irão herdar, em concorrência com o cônjuge. E aqui, em concorrência com o cônjuge, é importante ressaltar que não importa regime de bens, não importa nada. Em concorrência com o cônjuge. Concorrem de maneira igual.
Então, se tem os dois pais vivos, tá? Cada um ficará com a metade. Se em concorrência com o cônjuge, cada um com 1/3. Essa é a lógica. Tá? Se eu tenho o pai vivo, e já basta também, tá? O pai herda tudo. Ah, mas os avós maternos são vivos. Não há representação nesse caso. Ah, não existe representação nesse caso. Digamos que não tem os pais vivos, mas tem os avós. 2 avós paternos e um avô materno. Metade para cada linha. Metade para a linha dos avós maternos e metade para a linha dos avós paternos. Essa é a redação do artigo 1836, quando ele diz que o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, quanto mais próximo em grau, pai exclui os demais. Tá? Sem distinção de linha. Se há igualdade em grau, você divide a linha paterna e materna e faz o pagamento da metade para cada linha. É assim que funciona. Tá? Bom, direito de representação ocorre na linha descendente, mas não ocorre na linha ascendente. Tá? É o que diz o artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. Essa é a clareza da lei. Tá? E aqui vale um reforço. Leiam os artigos que são referenciados na aula. Tá? Após a leitura dos artigos, leiam o resumo. Depois da leitura do resumo, vão para a bibliografia básica. Tá? Na bibliografia básica do curso, ela é toda atualizada. Tá? Toda atualizada. Vocês encontram toda ela na biblioteca online da faculdade. Então vocês não vão ter dificuldade, em especial nesse momento de coronavírus. Tá? Então, estão evitando contato com todo mundo, não precisa nem ir na biblioteca ter contato com os funcionários da instituição. Vocês têm tudo online. Aproveitem para se utilizar disso. Tá? Mas vamos lá. Agora, não havendo ascendente, né? Não havendo ascendente, diz o inciso 3º do artigo 1829, que caberá ao cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge não tem descendente, não tem ascendente, tem o cônjuge, e aí ele não faz ressalva de regime de bens. Não faz nenhuma ressalva de regime de bens. Então, a comunhão universal, a separação obrigatória de bens, aí qualquer regime de bens, o cônjuge herda na totalidade. Então, o cônjuge sempre há de herdar algo ou ficar com algo que já era de sua propriedade, tá? Mas aqui fica com a totalidade, porque daí não concorre com ninguém, porque não tem nenhum deles. Porém, o cônjuge sequer pode ser excluído da sucessão por conta de testamento. Ele é herdeiro necessário. Então não há forma de excluí-lo da sucessão. Então, que cônjuge vai herdar? Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Beleza. Por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Desde que, segundo o artigo 1830, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova nesse caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Aqui ele está falando o seguinte: como é comum no Brasil as pessoas se divorciarem, se separarem de fato, né? Que chama de separação de corpos. Separam de fato, mas não buscam também fazer a separação judicial, o que acaba por prejudicar, dificultar as coisas. Tem que provar que estava separado de fato há mais de 2 anos. Isso é para evitar que surja aquela pessoa já divorciada de fato, separada de fato há 10 anos, no momento da morte queira ser herdeira. Né? Não.
Para ter direitos sucessórios, aqui tem que estar convivendo, não estar separado de fato há tanto tempo. Ou seja, ser cônjuge mesmo. Mas cônjuge. É cônjuge mesmo. Não. E aí tem direito a todos os bens. Bom, vamos aqui para o Código Civil. Aí, o Código Civil não, fazer uma ressalva, e eu fiz questão de colocar no material de vocês, a questão do companheiro sobrevivente. O companheiro sobrevivente, há um artigo no Código Civil, 1790, que trata da participação na sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Então, o que a legislação civil tinha aqui, era um tratamento diferenciado da união estável para o casamento, especialmente no momento da sucessão. Porém, a Constituição Federal, ela equipara a união estável ao casamento para todos os efeitos legais. Se ela equipara para todos os efeitos legais, significa que é para todos os efeitos legais, inclusive sucessórios. Que um dos efeitos do casamento é o direito sucessório, assim como está no 1829. Se é para todos os efeitos legais, assim tem que ser reconhecido. Bom, disso durante muito tempo perdurou no nosso ordenamento jurídico, desde as leis anteriores ao Código Civil que tratavam disso, essa distinção, uma distinção perversa, na verdade, entre união estável e entre casamento. Digo perversa porque, de fato, não há diferença. Há diferença de direito, há diferença na forma como se deu a união. Só isso. Enquanto preferiram fazer toda a parte da solenidade para o casamento perante uma autoridade e tudo mais, outros preferiram simplesmente, de fato, fazer a sua união. Agora, o STF, felizmente, em fevereiro de 2018, o julgamento foi em 2017, na verdade, mas a publicação do acórdão se deu em fevereiro de 2018, que já transitou em julgado, a questão sedimentada, foi em sede reconhecida a repercussão geral do recurso extraordinário 87.86.94 de Minas Gerais, que diz que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829. Então, felizmente, de fevereiro de 2018 para cá, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, aos cônjuges aplica-se a mesma regra, aos companheiros aplica-se a mesma regra que aos cônjuges. Então, o artigo 1790 acabou que, de forma incidental, tornou-se inconstitucional. Porque tratou de forma diferenciada. Por que de forma incidental? Porque o STF não disse diretamente que o artigo 1790 é inconstitucional. Disse de forma incidental que o tratamento diferenciado é inconstitucional, devendo se aplicar o mesmo tratamento lá do 1829. Por isso, incidental, e não direto. E incidental também porque foi através de um recurso extraordinário e não de uma ação direta de inconstitucionalidade. Se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade, seria muito melhor. Esse acórdão está colacionado ali no Classroom, no material de aula, para facilitar também a leitura, aqueles que têm curiosidade, como que foi a exegese dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que levaram a essa conclusão. Mas hoje não tem mais tratamento. Por isso há que fazer uma ressalva aqui quanto às doutrinas que vocês forem utilizar.
Algumas edições, mesmo que atualizadas, elas ainda fazem menção ao 1790, tratando aquilo como a forma de sucessão. A exemplo, Carlos Roberto Gonçalves. Fala da decisão do STF, mas na hora de falar de como que é feita a partilha e etc., joga lá para 1790. E o STF já disse o contrário. Então, tome um cuidado quanto a isso, para não incorrerem no erro, e o autor, o doutrinador, às vezes a obra não está atualizada a esse ponto, acaba escorregando. Veja bem a edição para quanto a isso. Então, toda vez que você falar de companheiro, falar de cônjuge, é a mesma coisa para efeitos legais. Qual a diferença perante a lei? A solenidade que aconteceu. E o regime de bens. O companheiro tem um regime de bens, casamento tem diverso. O companheiro, para fazer um regime diverso do legal, ele tem que fazer uma escritura pública, onde ele vai determinar o regime de bens do casamento dele. Isso é para fazer isso, então acaba casando logo. Então, muito melhor. Bom, em quarto grau na ordem de vocação hereditária surgem os colaterais. Colaterais. Quem são esses? Ora, colaterais são aqueles que na linha sucessória não é nem descendente, não é nem ascendente, eles estão para o lado. Acabam indo para o lado. Como estão em graus sempre mais distantes, são chamados a suceder, se não tiver descendente, ascendente e cônjuge sobrevivente. É o que está lá no artigo 1829, seu inciso 4º, e no 1839, se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. Colaterais até o quarto grau. Aí é bom retomar aquela aula de parentesco lá do direito de família e vocês lembrarem um pouco como é que conta grau, não é? Acha o ascendente em comum, a cada grau você só acha o ascendente comum e desce até aquele. Então vocês vão ter, por exemplo, irmãos, tios, sobrinhos, primos. E aí como é que é a questão do grau? Bom, entre os colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho um irmão, vou excluir os demais. Vejamos aqui. 1840, como é que ele trata aqui no 1840? Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Quem são os filhos de irmãos? Os sobrinhos. Se tem irmãos vivos, os irmãos são herdeiros, cada qual com o seu quinhão respectivo. Se há um irmão morto anteriormente, pré-morto, os filhos deste irmão hão de representá-lo. Então, daí os sobrinhos, sim, são herdeiros. Então, dessa maneira que funciona. Concorrerão à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Cada um deles herdará metade do que cada um daqueles herdar. O que ele está falando é o seguinte: irmãos bilaterais, irmão de pai e mãe. Irmãos unilaterais, irmão só de pai ou só de mãe. É isso. Os irmãos unilaterais bilaterais herdam um quinhão e os unilaterais metade do que seria daqueles. O quinhão deles é reduzido pela metade. Então, porque essa diferença entre bilaterais e unilaterais. Aí só no valor do quinhão são herdeiros, mas o valor do quinhão é pela metade. 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão as partes iguais os unilaterais. Só tem irmãos unilaterais, os unilaterais de forma igual. Aí olha só o 1843. Bom, não tem irmãos vivos, todos falecidos, e não tem sobrinhos para representar os irmãos. Então, 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Então não tem irmãos vivos, aí você vai para os sobrinhos. Não tem sobrinhos, você vai para os tios. É assim que funciona. Então você vai para os irmãos e para os filhos dos irmãos, sobrinhos. Não há sobrinhos, aí você vai para os tios. Então a lei cria uma ordem entre os colaterais para que eles sejam chamados. Você não pode
furar essa ordem. Então não tem como um tio herdar se tem irmão ou se tem sobrinho. Essa é a lógica da lei. Tá? E a lógica pensando sempre na descendência e não na ascendência. A descendência primeiro mesmo nos colaterais para depois a ascendência. Então, assim que funciona essa regra. Tá? Parágrafo primeiro. Se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. O que ele está falando é se só tiver sobrinhos vivos, esses herdarão por cabeça. Como se cada sobrinho vai ter um quinhão. E não por representação, por estilo. Tá? Se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Não tem vários sobrinhos, vai herdar por cabeça. Tá? Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Entre os sobrinhos, a mesma coisa. Se são sobrinhos de irmãos bilaterais, um valor. Se são sobrinhos de irmãos unilaterais, a metade desse valor. Metade do quinhão. Então, assim que funciona. A mesma regra. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Tá? Então, daí que funciona. Então, até que grau vai aqui a sucessão? Até que grau vai a sucessão? Até o terceiro. Tios. Irmãos, sobrinhos, tios. Tá? Estes são os colaterais que podem herdar. Então, estes são os colaterais que são considerados herdeiros. Agora tem um primo. Quem é primo na ordem do dia? Primo é parente, não é herdeiro. Tá? Primo vai ser parente, não vai ser herdeiro. Então aqui o primo não vai herdar. Tá? Então, nos colaterais nesse jeito. Mas lembra, para os colaterais herdar é necessário que antes não tenha cônjuge sobrevivente, não tenha ascendente, não tenha descendente. Se tiver qualquer um desses, não há de herdar. Tá? Por último, porém não menos importante, município, Distrito Federal e União herdam quando não houver nenhum destes herdeiros. Tá? Daí os bens hão de ficar com o município, Distrito Federal e com a União. Tá? Então, não sobrevivendo, lá no artigo 1840, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, essa se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Tá? Para isso, veja, o poder público não é herdeiro, o poder público não herda. O que está dizendo a lei é que se devolve ao poder público aquilo. Tá? Então, devolve ao município ou ao Distrito Federal. Na lógica de que o bem, hoje particular, uma vez foi público. Tá? Ou uma vez foi público, isso se devolve se não há herdeiros. Tá? Por vezes ocorre, tá? Às vezes por não deixar herdeiros mesmo, ou às vezes por ser herdeiros desconhecidos, não se sabe da existência de herdeiros e fazer o quê? Não? Aí não tem. Aí o poder público há de encaminhar um procedimento nesse sentido para adquirir a propriedade desses bens, ter de volta consigo esse patrimônio. Esse procedimento é chamado de herança jacente e herança vacante, lá dos artigos 738 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá? Então, não havendo herdeiros, será feito o procedimento de herança jacente, que a finalidade é realmente buscar para ver se tem herdeiros ou não, tirar essa dúvida. Não tendo herdeiros, é declarado vago aquele patrimônio, e aí sim é arrecadado daí para o poder público. Tá? Então, essa é a vocação hereditária. Então, poderíamos dizer da sucessão legítima ali do Código Civil. Agora, é claro, algumas particularidades que vocês deverão buscar na doutrina um estudo aprofundado. A finalidade dessa aula
é passar aquilo que é na legislação como forma de apresentar o conteúdo para vocês. Não fixem somente nessa aula e no resumo, que é bem menos do que um resumo isso aí, é só um roteiro de aula, na verdade. E aqui, deixar um recado no final do vídeo aqui, que a cada 2 aulas, então, nós teremos uma avaliação. Eu vou colocar no Classroom uma avaliação e vocês vão ter que responder lá. Tá? Será avaliação tudo feito em forma de resposta curta, para vocês responderem lá mesmo. E ainda tem a outra avaliação que eu colocarei sobre o caso do Carlos, tá? O cliente de vocês, a estratégia que vocês traçaram para atender ele e a gente evoluir nesse caso. Então, essa foi a aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no joinha, dar o like no canal e clicar no sininho. Tá? Sejam todos muito felizes.